pessoal! Hoje nós vamos aprender a calcular média, moda e mediana, que são medidas de tendência central utilizadas em estatística. Vem comigo! Vamos começar pela média aritmética simples. Ela é bem tranquila de ser calculada. Quando nós temos um conjunto de dados, para você calcular a média aritmética simples, basta que você some todos os elementos daquele conjunto e divida para a quantidade de elementos que tiver, tá? Então aqui, ó, a nossa média é calculada pela soma de todos esses elementos, que são representados aqui por x1, x2, x3, são os elementos que pertencem àquele conjunto. E aí você divide para o número de elementos. Vamos ver isso de uma forma prática, ó. Os jogadores de uma equipe de basquete apresentam as seguintes idades: 28, 27, 19, 23 e 21 anos. Qual a média de idade desta equipe? Então, nós temos 5 números nesse conjunto aí. Para calcular a média, nós vamos efetuar a soma 28 mais 27 mais 19 mais 23 mais 21 e vamos dividir por 5, já que são 5 elementos. Então, vamos calcular a soma desses elementos aqui em cima, ó. 28 com 27, com 19, com 23, com mais 21. E aí, nós vamos efetuar essa soma para poder substituir aqui, ó. 8 com 7 vai dar 15, 15 com 9 vai dar 24, 24 com 3 vai dar 27, 27 com mais 1 dá 28. 2 mais 2 são 4, 4 com 2 são 6, 6 mais 1, 7, 7 com 2, 9, 9 com 2 fica 11. Então, deu 118 a minha soma de todos os elementos. Agora, eu efetuo uma divisão por 5. 118 divididos por 5. Vamos pegar o 11 primeiro. 11 dividido para 5 vai dar 2. 2 vezes 5, 10. Para chegar a 11, resta 1. 18 dividido para 5 vai dar por 3. Porque 3 vezes 5 é 15. 15 para chegar a 18, faltam 3. Para conseguir dividir e não ficar com o resto, nós vamos equilibrar. 30 dividido para 5 vai dar 6, porque 6 vezes 5 é 30, para 30, resto 0. Então, a média de idade é 23,6. Lembrando que essa aqui é a média aritmética simples, tá? Também tem a média ponderada, que depois eu vou trazer no outro vídeo, tá bom? Outra medida de tendência central é a moda. A moda é o valor mais frequente em um conjunto de dados. Quando a gente vê uma pessoa com uma determinada blusa, né, de um determinado estilo, e aí a gente vê várias pessoas também seguindo aquele estilo, a gente diz assim, ó, isso está na moda, né? Um corte de cabelo, que a gente vê vários meninos com aquele mesmo corte, que saem na mesma época, a gente dizia aquele corte está na moda, né? Então a moda é aquilo que está em evidência, é aquilo que aparece mais. Isso também acontece aqui na estatística, no conjunto de dados. A moda vai ser aquele termo que mais vai aparecer, tá? Olha um exemplo aqui. Em uma sapataria, durante um dia, foram vendidos os seguintes números de sapatos. E aqui nós temos algumas numerações, ó. 34, 39, 36, 35, 37, 40, 36, 38, 36, 38 e 41. Qual o valor da moda dessa amostra? Nós conseguimos perceber aqui que o número que mais aparece é o 36. Olha quantas vezes ele aparece, ó. 1, 2, 3 vezes, né? Claro, nesse caso, a nossa moda vai ser o elemento que mais aparece, que é o 36. Mas o que às vezes muitos os alunos questionam é o seguinte: se aparecer, professor, um outro elemento que apareça a mesma quantidade de vezes, vamos supor que aqui, ó, o 38 ele aparece 2 vezes, mas se ele aparecesse mais uma vez, ele tomaria o lugar do 36? Não, a moda seria 36 e 38.
e aí é o que a gente chama de bimodal. Quando tem duas modas é bimodal. Então, se tiver semelhança com outros elementos, né, você vai chamar a moda a quantidade de vezes que o elemento é repetido, tá? Mas, por exemplo, nesse caso, o 38 não entra como moda, porque tem um valor que aparece mais do que ele. Então, ganha aquele elemento que aparecer mais vezes, tá bom? E quando tiver um conjunto que não aparece ninguém mais, ninguém aparece, nenhum elemento ali aparece mais de uma vez, por exemplo. Então, a gente chama aquele conjunto de amodal. Significa que aquele conjunto não tem moda, tá bom? Nossa terceira e última medida de tendência central é a chamada mediana. A mediana é o termo central do seu conjunto de dados, ou seja, aquele que fica no meio. Só que para a gente calcular a mediana, o nosso conjunto de dados sempre precisa estar na ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, ou na ordem decrescente, que é do maior para o menor. Ou seja, precisa estar estruturado, precisa estar na ordem. Se você for calcular a mediana com seu conjunto de dados todo bagunçado, todo misturado, a sua tendência é errar. Então, sempre coloque na ordem. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Calcule a mediana nos seguintes casos. Então, eu tenho aqui um conjunto de dados e eu vou iniciar colocando ele na ordem crescente. Então, eu vou colocar os 2,15 primeiro. Vou colocar aqui, ó, os 2,15 que aparece. Depois, o próximo número que aparece é o 27. Depois, o próximo termo é os 33 aqui que aparece duas vezes. Então, você tem que colocar duas vezes também. E, por fim, o 44. Quando eu quero separar o meio, observe o seguinte, que eu tenho dois termos que ficam no meio. Isso só acontece quando o meu número de elementos é par. Então, toda vez que eu tenho um número de elementos par no meu conjunto de dados, que aqui no caso são 6 elementos, eu sempre vou ter dois valores no meio. Então, eu pego os dois e faço uma média aritmética, somo e divido por 2. Esse vai ser o resultado da minha mediana. Então, a mediana nesse caso aqui, ó, é só a gente calcular 27 mais 33 divididos por 2. 27 com 33, ó, 7 com 3 é 10, vai 1. 1 com mais 2, 3. 3 com 3 são 6, então dá 60. 60 divididos por 2, que dá 30. Então, a minha mediana é 30. E no caso, quando eu tenho 5 números, ou seja, quando a minha quantidade de números é ímpar, é super tranquilo. Quando o seu número de elementos for ímpar, só vai ter um valor no centro. Então, é só a gente colocar na ordem, tá vendo que o nosso conjunto de dados está todo embaralhado? Então, vamos colocar na ordem, ó. Primeiro 1, depois o 4, depois o 5, depois o 9 e depois o 13. Então, a minha mediana vai ser o 5. Quando é ímpar, um único valor. Quando é par, soma os dois e divide por 2, ou seja, faz a média aritmética, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like aí, se inscreva. Beijo!